Informação que a gente tem é que o zagueiro canhoto que o Cruzeiro quer é Igor Júlio, que está no Brighton. Já o Cruzeiro iniciou uma conversa, não apenas com a parte do Igor Júlio, mas também com o clube inglês. Já sabe as condições para tirar o zagueiro da Premier League e nos próximos dias deve ter uma conversa mais firme do Cruzeiro com o próprio jogador, o Igor Júlio. Ele dificilmente vai continuar no Brighton, só que tem vários clubes da Europa que estão de olho. Mas o fato dele ser cruzeirense, de já ter demonstrado o desejo de atuar no clube um dia, isso pode ser um fator importante. O desafio será apresentar um projeto para o atleta, para ele deixar o futebol europeu e vir para o futebol brasileiro. Hoje, daria para dizer aí que é o plano A do Cruzeiro para a zaga. É um zagueiro de 28 anos, canhoto, como quer o Arthur Jorge. Então vamos seguir acompanhando aí, mas as conversas estão rolando e a negociação ela pode ficar firme nas próximas semanas. O Arthur Jorge tem nas suas mãos a chave da toca da Raposa e o Cruzeiro vai vir muito forte na janela de transferências do meio do ano. Eu e o Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE, trouxemos essa informação agora cedo na página do Cruzeiro no GE. Globo, e o entendimento da comissão técnica, que já está há algum tempo no Cruzeiro, eles mapearam as lacunas do time, os defeitos, as qualidades, e entenderam que o Cruzeiro precisa de pelo menos 4 reforços para essa janela do meio do ano. Um goleiro, um zagueiro, um volante e um atacante pelas beiradas. Entenda, 4 jogadores que chegariam com peso, pompa e investimento para serem titulares nessa temporada de 2026. E essa promessa que o Pedro Lourenço fez foi um dos principais motivos atrativos que fizeram o Arthur Jorge não só vir ao Cruzeiro, mas também renovar o seu contrato até 2030. E aí tem um bastidor interessante quando eu falo que o Arthur Jorge tem a chave da toca da Raposa nas mãos, é que embora o Cruzeiro tenha o Joaquim Pinto, o Bruno Spindel, o próprio Pedro Júnior, que atua bastante ali também nos bastidores, é o próprio Arthur Jorge que faz muito dessas negociações de mapear, ligar para esses jogadores. Ele atua praticamente como um diretor de futebol também no Cruzeiro. Isso que ele já fez no Botafogo, vale lembrar, alguns anos atrás, o Botafogo, campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, foi reforçado com metade do time de linha nessa janela do meio do ano. Chegaram o Alex Telles, o Vitinho, o Adrielson, Almada e Igor Jesus. 5 jogadores, muitos deles protagonistas no Botafogo, campeão de tudo. Então, o Arthur Jorge tem essa chancela de ser, além de um bom treinador, um cara que mapeia bem o mercado, e é nisso que o Cruzeiro aposta para ter um 2026 vitorioso. E hoje tem o Cruzeiro em campo contra o Remo fora de casa às 6h30 da tarde, com transmissão ao vivo no Premier. O Cruzeiro está buscando a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro contra o vice-lanterna. Aí você pensa, Maurício, jogo tranquilo, né? Vai pensando que é isso. Você sabia que o Cruzeiro, pelo Campeonato Nacional, não ganha do Remo há quase 50 anos. Se as imagens não estivessem aí para provar, seria difícil de acreditar no que aconteceu. Gol! Elinho outra vez! Agora, Remo 3, Cruzeiro 0 no Mineirão. Inacreditável! E não ficou só nisso, não. Esse jogo de 1994 foi uma das piores derrotas do Cruzeiro na história do Brasileirão. Remo 5, Cruzeiro 1, acredite se quiser. O Remo costuma ser um adversário indigesto para o Cruzeiro. O clube paraense leva vantagem nos confrontos. Em 13 partidas oficiais, foram 7 vitórias do Remo, 4 empates e apenas 2 vitórias do Clube Mineiro. A única vez que o Cruzeiro venceu o Remo pelo Campeonato Brasileiro foi em 1979. O atacante Roberto César fez um dos gols da vitória cruzeirense por 3-0. A fase do atacante do Cruzeiro era tão boa que ele quase foi parar num gigante do futebol mundial. Tinha um recado do nosso presidente, o Felício Brandt, e ele me perguntando se eu concordaria de ir para
para a Espanha, para o Barcelona, porque havia uma consulta, havia um interesse deles. Eu falei que sim. Mas o Barcelona contratou um outro goleador brasileiro, Roberto Dinamite. Eu só fiquei sabendo pela imprensa que o Dinamite tinha sido comprado para lá. Foi uma boa compra também, porque era um grande jogador. Roberto César continuou no Cruzeiro. Em 1980, sofreu um grave acidente doméstico. Ele acendeu um fósforo sem perceber que havia um vazamento de gás, o que provocou uma explosão. Eu queimei 33% da área corporal, queimadura até de 3º grau. Uma lembrança que ainda mexe com ele. Foi em janeiro de 80. O Cruzeiro ia para uma excursão para a África. Lembro bem que quando o time foi viajar, foram todos no hospital para despedir, né? E eu fiquei para trás, hospitalizado. Roberto César ficou 3 meses afastado, mas voltou a jogar e a fazer gols. Hoje o Cruzeiro vai reencontrar o Remo. Vai ter a chance de melhorar o retrospecto diante do clube paraense. E mais do que isso, vai ter a oportunidade de buscar a primeira vitória fora de casa nesse Brasileirão. Até agora, em 5 jogos como visitante, foram 4 derrotas e um empate. O cara que já castigou o Remo tá otimista. Acredito muito que o Cruzeiro pode sim fazer e conseguir uma vitória lá. Vou estar torcendo por isso, eu tenho acompanhado o time, tenho visto que ele está crescendo. Do início do campeonato para cá já é uma outra cara, outro time, e esse time vai dar certo. E para dar certo, o Arthur Jorge vai precisar fazer um esforço, porque o Cruzeiro está muito desfalcado para essa partida. São 3 jogadores suspensos. O Fabrício Bruno, o Lucas Silva e o Matheus Pereira receberam o 3º cartão amarelo no jogo contra o Grêmio. E o Fagner e o Neiser Villarreal vão ser poupados. Porque ainda tem o Cássio no departamento médico. Como é que o Arthur Jorge então vai montar esse time? Vamos pro provável campinho para Cruzeiro e Remo hoje à noite. Matheus Cunha ou Otávio? Quem vai ficar no gol? A gente tá apostando no Matheus Cunha. Cauã Moraes, Jonathan Jesus e Vidalba formam uma zaga sem o Fabrício Bruno, Kaique na esquerda, no meio de campo. Sem o Lucas Silva e sem Matheus Pereira, Gerson e Matheus Henrique devem ficar com as vagas. Completando Lucas Romero e o trio de ataque com Christian, Arroio e Caio Jorge. Esse é o provável Cruzeiro para tentar buscar a vitória contra o Remo lá no Pará.